para fazer através de nós. Deus, ele tem algo para que eu e você possa ser instrumento na mão dele para coisas extraordinárias, para que possa alcançar tudo, a nossa família, os nossos amigos. É algo extraordinário de Deus, porque as coisas de Deus são extraordinárias, fora do comum, sai do natural. E eu percebi ali que para que eu pudesse ser instrumento de Deus para o extraordinário de Deus aqui na terra, o primeiro ponto, eu tenho que ser totalmente dependente de Deus, que foi o que nós ministramos ali. Porém, algo que eu não ministrei ali, que eu vou estar compartilhando com os irmãos hoje, é que para que este extraordinário de Deus possa ser revelado e acontecer através de nós temos que ter uma transformação de vida. Para que eu possa ser instrumento de Deus, né, igual aqui no texto no final fala, eis-me aqui, envia-me, para Deus poder me usar, primeiro eu tenho que passar pelo processo de transformação. A Bíblia chama de regeneração do homem, aonde o velho homem, ele sai de cena para que um novo homem com Deus possa romper e viver grandes coisas com Deus. E Isaías 6, ele nos dá uma base legal para podermos fazer uma analogia sobre isso, sobre cada ponto desse importante. O primeiro ponto, o texto inicia, como eu falei, eu vou usar esse texto não literal, eu vou usar como uma analogia para fazer uma aplicação pessoal para nós. O texto inicia dizendo que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías ele viu a glória de Deus. Aqui no primeiro ponto nós temos que entender quem era Uzias. Uzias, ele é um homem conhecido na Bíblia que fez grandes feitos pelo povo de Deus. Ele cresceu muito, se tornou muito forte, porém muito poderoso. Ele fez coisas que outrora outros não tinham feito. E o texto vai deixar bem claro que ele só fez isso porque ele iniciou obedecendo à vontade de Deus, seguindo o caminho de Deus. Porém, ele é conhecido pelo seu final, que foi trágico. A Bíblia fala que Uzias, ele, por causa do orgulho, da soberba, ele colocou no seu coração de fazer algo que era contra a vontade de Deus. Ou seja, ele desobedeceu a Deus e por isso ele foi acometido de uma enfermidade a qual levou ele até a morte. E ele teve que até deixar o reino naturalmente, fora de época para o seu filho. Por quê? Porque ele começou bem, porém ele desobedeceu a Deus e ele ficou leproso e foi impedido de continuar uma vida de sucesso com Deus. Então aqui na analogia, Uzias, ele representa o velho homem, né? O velho homem, ele é o que? Ele é carregado de soberba, de orgulho, ele acha que pode fazer com suas próprias mãos, ele acha que ele não precisa ser dependente de Deus. Esse é a figura do velho homem. Mas aqui o texto diz que no ano que o rei Uzias morreu, Isaías ele viu a glória de Deus. O que significa isso? Para que eu possa ver a glória de Deus na minha vida, o primeiro passo que eu tenho que dar é matar o velho homem. As velhas atitudes, ações e reações que eu tinha, ela não pode mais existir na minha vida. Jesus, ele, no ato de Jesus na cruz, ele trouxe justamente isso. Ele nos deu a oportunidade de sair no caminho que estava nos levando, ou melhor, que já nos tinha condenado à morte eterna, e ele nos revelou agora um novo caminho através da cruz, a qual nós podemos ter a vida eterna com Deus. Mas para que nós entramos neste caminho e vivemos o novo de Deus, nós temos que se lançar na mão dele. E somente podemos se lançar na mão de Jesus se nós matarmos o velho homem. Ou seja, as minhas atitudes agora têm que ser diferentes. Para que eu possa ser instrumento de Deus, para que eu possa viver algo novo de Deus. Por que, irmãos, que eu estou iniciando falando isso? Porque é muito bonito e muito legal eu receber uma palavra que Deus vai fazer algo novo na minha vida, que Deus vai fazer coisas grandes através de mim, mas se eu não entender que para tudo essas palavras proféticas que vêm ao meu encontro acontecer na minha vida, eu tenho que ter uma atitude também extraordinária, uma atitude também fora do comum, eu vou ficar frustrado. Porque eu vou receber essas palavras proféticas, mas não vou viver ela. Porque toda profecia bíblica, todas as bênçãos da Bíblia, ela não é somente a parte do benefício, ela tem a parte do dever, daquilo que nós temos que fazer. E se nós acharmos que a vida com Jesus é uma vida somente que Ele vai nos abençoar independente da maneira que nós vivemos, nós com certeza vamos viver enganado e frustrado.
Mas se você entender que agora o que Jesus está te apresentando, o que a palavra de Deus está apresentando, é uma nova vida com Deus, uma nova trajetória com Deus, uma vida de sucesso sim, uma vida de resultados sim, mas que é oposta àquela que outrora eu vivia, aí sim você vai dar o primeiro passo e vai começar a ver a glória de Deus na tua vida. Vai começar a romper. Quando o velho homem, ele morre na minha vida, o novo homem com Deus, ele começa a romper e viver coisas grandes. Aleluia. Nós temos que ter isso porque esta fé em ação, ela tem que nascer na nossa vida. Então isso é o processo de regeneração, é o processo a qual Jesus ele apresenta, em várias vezes contextos bíblicos no Novo Testamento, a necessidade do velho sair para que o novo possa receber algo de Deus. A primeira coisa que eu tenho que entender é que a partir de agora eles não vão ver mais eu, mas sim Deus na minha vida. Isso aqui é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Porque quando você toma a atitude de dizer que você é um cristão, que você pertence a Jesus, você tem que entender que as pessoas vão buscar olhar em mim e você a face de Deus, a glória de Deus. Então eu tenho que entender que a partir de agora não sou eu mais que vou aparecer, mas sim Deus, as obras de Deus na minha vida. Pegou isso aqui? Eu aprendo com os serafins que quem tem que ser mostrado agora através das minhas atitudes, das minhas ações, do meu dia a dia, no ambiente a qual eu estou inserido, é Deus. Todas as minhas atitudes têm que revelar Deus. Porque isto é uma vida com Deus, isso é uma vida de um cristão, ele pertence a Jesus. Agora não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Isso tem que ser real na minha e na tua vida, se nós queremos viver o novo de Deus. Terceiro ponto, o texto diz que eles clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O terceiro ponto que eu aprendo é que quando eu entro nesse processo de regeneração, que eu mato o velho homem, inicio algo novo com Deus, que eu entendo que agora não sou eu que vou aparecer, mas Deus que vai aparecer e vai ser revelado através da minha vida, tudo aquilo que eu fizer vai ser para engrandecer o nome de Deus. Isso aqui, irmão, tem que fazer a gente refletir. Se você decidiu ser um cristão, se você decidiu viver uma vida a qual você vai seguir os passos de Jesus, cada atitude, cada ação que eu e você viemos a tomar, ela tem que ser pensada. Isso aqui vai glorificar o nome de Deus. Isso aqui, as pessoas vão ver Deus nessa atitude minha, ou vai ser o contrário? É muito importante isso, porque quando Deus ele envia salvação para alguém, ele restaura alguém, é para esta pessoa poder transbordar e outras pessoas serem alcançadas. Isso é um processo de reino. O processo de reino é esse, é multiplicar. O plano de Deus, de Jesus na cruz, é salvar todos. Então ele conta comigo e com você para dar o primeiro passo, iniciar o processo de regeneração, produzir os frutos do Espírito para transbordar na vida das pessoas que estão ao nosso derredor. E quando eu falo as pessoas, estou falando todas, amigos e até aquelas que você considera inimigo, porque a Bíblia ensina isso, Jesus ele ensinou isso. Os inimigos eles têm que ver Deus através de mim e querer este Deus que eu sirvo, porque Deus também quer salvar eles. Então, entenda, esse terceiro passo, tudo que eu fizer tem que ser para glorificar Deus, para o nome de Deus ser engrandecido na minha vida. Esse é o processo de regeneração. Nós queremos viver as coisas boas, as bênçãos que a Bíblia revela, sim, mas eu tenho que entender que para mim viver o novo de Deus, a vida como Jesus fala que veio trazer, boa, perfeita e agradável, a vida em abundância, eu tenho que passar por este processo. Eu tenho que entender que agora é diferente. Se eu estava indo para lá, agora eu estou indo para cá, para um caminho reto e justo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui é o terceiro ponto. O quarto ponto, o texto diz, então, que os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. Isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui significa, nesta analogia, que eu tenho que permitir. Isso significa que eu tenho que dar total liberdade para Deus retirar tudo aquilo que não é da vontade dele e substituir pelo aquilo que é da vontade dele. Se há um fator limitante no agir de Deus, nas bênçãos de Deus na minha e na tua vida, é a falta de liberdade que nós damos. Deus ele é um Deus que não pode ser limitado, porém ele auto se limitou para poder nos dar a oportunidade de escolha.
Quer ver um exemplo bíblico que o agir de Deus ele é limitado quando não tem mais espaço? A Bíblia fala em 2 Reis 4 que uma viúva que vai buscar ajuda do profeta Eliseu, ela se encontra num momento difícil da vida dela, mas o ponto que eu quero falar aqui é que ela junta muitos vasos. E o texto diz que todos aqueles vasos começam a ser cheios de azeite, através de um milagre extraordinário. Porém, quando acaba os vasos, o azeite para. O azeite ele não acaba, ele para, ele cessa. Ou seja, justamente como estou falando, o agir de Deus só vai cessar na nossa vida quando nós deixarmos de dar espaço. Isso significa que eu não posso, Deus ele quer integridade de mim, ele quer que eu seja totalmente dependente dele. Eu não tenho esse negócio, Deus, cuida da minha vida financeira, mas a vida sentimental deixa comigo. Aí só quando tudo dá errado aí que eu vou buscar Deus. Não, Deus ele quer estar desde o início cuidando de tudo, de todas as áreas da tua vida. E isso é maravilhoso, irmãos, porque tendo Deus que está debaixo do cuidado de Deus, da direção de Deus em todas as áreas da nossa vida, isso quer dizer que não vai evitar os ventos e a tempestade, mas significa que eu vou sobreviver, que eu vou permanecer de pé em todas as áreas da minha vida. Então, o quarto ponto aqui é esse: permitir Deus mover mesmo, retirar. Vai doer, tem coisas que Deus quer tirar da nossa vida que vai doer, humanamente falando, porém é necessário. Se é Deus que está tirando, deixa Ele tirar e substituir por aquilo que vem dele, porque com certeza aquilo que vem dele vai ser o que vai te conduzir a um caminho de vitória, a um caminho para você viver aquilo que Deus tem preparado para você, que eu creio que é coisa grande, que é coisa maravilhosa para a tua casa, para a tua família, para o seu negócio. As bênçãos de Deus sobre a tua vida, ela só pode chegar na sua vida se você permitir isso, ele esvaziar das coisas que não vêm dele e te preencher por inteiro daquilo que vem diretamente do trono dele. Então o texto diz que os umbrais da porta se moveram e a casa se encheu de fumaça, ou seja, se encheu da presença de Deus. Quando as coisas que não são, identificou aonde ele precisava receber o toque de Deus. Ele identificou que ele tinha os lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. E foi justamente ali que Deus tocou. O texto diz que o anjo toca e diz que os lábios dele tinham sido purificados dos pecados, a iniquidade tinha sido perdoada. E o interessante é que, por muitas vezes você vai ver no Novo Testamento, que o texto vai dizer: e aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Depois que Isaías ele recebeu o toque de Deus em seus lábios, tudo aquilo que ele começou a profetizar teve que acontecer. Aleluia. Isso que acontece quando você recebe o toque de Jesus. E aqui a oração ela vai ser objetiva nesse sentido, de nós buscarmos neste momento o toque de Jesus na nossa vida. Você vai identificar para Deus onde você precisa ser tocado. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te tocar nesta noite. Porque nós temos que entender a necessidade que nós temos do toque de Jesus. Glória a Deus. Dois personagens, semana passada eu preguei sobre esses dois personagens que entenderam muito bem isso. O personagem Jairo, ele chega para, o interessante é que ele chega para Jesus, né? E sai de todo o protocolo, todo o seu status, né, na sociedade. Ele chega até Jesus e ele diz para o mestre: mestre, eu preciso que tu vá na minha casa e toque com as suas mãos na minha filha. Olha a atitude desse homem. Olha como ele entendeu a importância do toque de Jesus. Porque ele narrou como ele queria que fosse feito, e foi feito assim, né? Jesus foi até a casa dele e tocou na menina, né? Até então ele pediu para Jesus tocar, a menina estava enferma, mas quando Jesus chega lá, ela já está morta. Os irmãos conhecem a história, e ele toca e a menina ressuscita, porque o toque de Jesus, ele tem esse poder de ressuscitar projetos falidos. Ele tem o poder de ressuscitar aquilo que está morto na tua vida, que você acha que não tem mais possibilidade de acontecer, não tem mais possibilidade de crescer ou de se realizar na tua vida. O toque do Espírito Santo, o toque de Jesus, ele tem poder para reavivar, trazer vida novamente para este teu projeto. E no meio dessa trajetória de Jairo, o texto vai dizer que uma mulher, ela também narra o que iria fazer através de um ato de fé. Ela diz: se eu somente tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curado. A mulher que estava enferma há 12 anos,
de uma enfermidade de um fluxo de sangue contínuo. E ela faz justamente como ela falou. Porque o interessante da fé é isso, irmãos. A fé não é somente crer, não é somente um pensamento positivo, não é somente eu falar, vai acontecer, vai acontecer. Não, é eu ter fé, crer que aquilo vai acontecer e a fé entrar em ação. Como foi Jairo. Jairo, ele creu que se Jesus fosse lá e tocasse na filha dele, a filha dele ia ser curada, assim aconteceu. A mulher, ela creu que se tocasse na orla da veste de Jesus, ela colocou a fé em ação, ela foi lá e tocou, e o texto diz que ela foi curada na hora. Porque não existe esse negócio de fé paralisada. A fé, ela é o combustível para você entrar em ação para aquilo que você quer que ela realize. A fé, ela traz o impossível à existência? Traz, mas através de uma atitude de ação. Entendeu? Então o toque de Jesus nós temos que buscar na nossa vida. Gostaria que os irmãos ficassem de pé, nós já vamos orar.